Fala galera, saiu o tão esperado concurso da Caixa Econômica Federal e ele veio com 1000 vagas, mais cadastro reserva, né? Só que muita gente está com dúvida, professor, posso fazer essa prova do concurso da Caixa? Ela não é específica só para PCD, ou seja, pessoas com deficiência? Quem se enquadra no critério de pessoas com deficiência para esse concurso, professor? Eu tenho um determinado problema no meu joelho, por exemplo, posso fazer esse concurso ou não? Bom, nesse vídeo, então, a gente vai analisar esses aspectos relacionados não só às normas, às leis, como também relacionados ao edital da Caixa, tá? Especificamente esse edital da Caixa foi publicado agora. Antes, né, de a gente começar o nosso vídeo, não esqueça, já deixa seu like, tá? Compartilha esse vídeo com seus amigos que estão em dúvida também se pode ou não fazer esse concurso da Caixa, né? Deixe seu comentário também, caso você tenha ficado com alguma dúvida, né? Tenha gostado, não tenha gostado, ou ficou faltando falar alguma parte, ou você não entendeu alguma parte do vídeo, tá? Eu vou tentar ao máximo aí responder as dúvidas aí nos comentários. Beleza, pessoal? Então vamos lá na nossa análise. Primeira coisa, né? Vamos ver o que prevê o edital, né? Primeiro ponto, primeiro aspecto está relacionado ao quê? O período de inscrição, certo, gente? Aí, o período de inscrição, então, é só do dia 10 de setembro a dia 27 de setembro, né? É um período bem curto, né? Visto que os candidatos, né, terão que cumprir alguns requisitos a mais do que de um concurso normal, que é só você entrar no site da banca lá e fazer sua inscrição e pagar a taxa, não é só isso. Vamos ver que tem alguns detalhes a mais, beleza? Então, vamos lá. Além disso, né, qual que é a exigência? Primeiro, nível médio, né? E além disso, que o candidato seja pessoa com deficiência, tá? E é o que a gente vai ver no nosso vídeo de hoje. Quem é que pode, quem se enquadra, na verdade, como pessoa com deficiência a nível de concurso público, beleza? Seguindo aqui, a gente sabe que o bancário, né, ele trabalha 6 horas diárias, né? Ou 30 horas semanais, né? Então tem toda uma regulamentação em cima disso, né? Então é uma carga horária bem interessante. Além disso, gente, a remuneração é de R$3.000 inicial, segundo consta no edital, né? Mais os benefícios, né? Diversos benefícios que os bancários têm, que a Caixa dá também, né? Lembrando que isso daqui é o salário inicial, né, gente? Lembrando que na parte bancária, né, como a Caixa, o Banco do Brasil, né, você pode ir subindo ali dentro da carreira, tá, gente? Além disso, né, o concurso vai ter validade de 1 ano mais 1 ano, beleza? Então, vamos seguindo. Qual que é a data da prova? Porra, a data da prova já tá aqui, velho, 31 de outubro. Nossa, professor, pra quê, né? Soltar um edital com a prova logo no mês seguinte, nessa correria, né? Pouco tempo para se inscrever, pouco tempo para se preparar para a prova, né? Um concurso que não tenha muito tempo. Eu também acho desnecessário isso, tá, gente? Não sei por que a Caixa fica anos e anos sem concurso, e aí quando quer fazer o concurso, quer fazer um negócio a toque de caixa, né? Vai ver, né? Caixa, toque de caixa, né? Vai ver isso, né? Não sei. Né? Mas eu também acho desnecessário isso, eu acho que poderia dar um prazo um pouco melhor para os candidatos se preparar mais, né? Afinal de contas, né? É um assunto que não é todo mundo que está estudando todo dia. Tá bom, tem uma galera que já estava se preparando para o concurso do Banco do Brasil, vai aproveitar, né? Mas, lógico, não é todo mundo, beleza? Além disso, as vagas, né? Como eu falei para vocês, são 1000 vagas, mas 100 vagas de cadastro reserva. Outro ponto aí, outra crítica que eu coloco em cima desse edital, é essa quantidade de vagas de cadastro reserva, apenas 100. Ora, poxa, tá tanto tempo sem concurso, né? A gente sabe que concurso, as vagas destinadas a deficiente, né? Tem sempre aquela coisa, né? Que não tem tantos candidatos assim, né? Aí tem todas aquelas regras, né? Que o candidato tem que passar e tal. Poxa, poderia ter colocado um cadastro de reserva maior aí, né? Até porque tem uma validade de 2 anos do concurso, né? Às vezes passa uma ideia de que a Caixa está meio só querendo cumprir a determinação judicial, que a gente vai entender um pouco mais para frente isso, tá? Mas vamos lá. São 900 vagas para técnico bancário e 100 vagas para o técnico bancário de TI, tá? As vagas, tá, gente? Sendo que para o técnico bancário de TI, essas vagas são apenas para o polo do DF, tá? Então você da área de TI, quer fazer esse concurso, lembre, hein? Vai ter que vir aqui para o nosso quadradinho trabalhar, beleza? Né? Além disso, são 100 vagas são 90 vagas de cadastro de reserva para técnico bancário e 10 vagas de cadastro de reserva para técnico bancário na área de TI, beleza? Seguindo aí, as provas, né? Vai ter prova objetiva e prova de redação, tá? A prova objetiva vai ser aquilo, 60 questões, múltipla escolha, sendo 30 questões da parte geral e 30 questões da parte específica. E a redação, professor? Olha, a redação, eu até dei uma olhada lá, a banca não deixou claro se vai ser um tema específico ou vai ser um tema aberto, tá? Como nesses casos, como ela não fala, passa pela nossa experiência, no caso, né? A banca vai ser um tema aberto mesmo, tá? Então, na parte de redação, galera, ó, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O link de um curso super ótimo aí, do professor Bruno Marques de redação, tá? O professor é fera,
Você pode ver aqui no nosso canal também outros vídeos, né? Inclusive vídeos aí da própria banca 6 Gran Rio, né? Ele resolvendo as questões, o professor super fera. Então quem tem problema com essa parte de redação, eu sei que muita gente, né, tem dificuldade, ó, vai aqui no link aqui que vai estar na descrição, o curso lá do professor Bruno Marques, ó, show de bola, beleza? Vamos seguindo aqui. Então beleza, então por que um concurso apenas para PCD? Bom, né? Muita gente deve estar se perguntando isso. Por que a Caixa Econômica fez um concurso só para deficiente? Pô, tem um tempão que não tem concurso e tal, né? O que acontece, gente? A Caixa Econômica ela tem 82 mil colaboradores, mais ou menos. Aproximadamente foi o que eu consegui buscar aí agora. Sendo que desses, 3,4 mil são pessoas com deficiências, né? Então, isso dá em torno de 4%. Ocorre que a lei 8.213, essa lei traz várias informações, né? Dentre elas, ela traz que as empresas devem ter um quantitativo mínimo de funcionários enquadrados como pessoas com deficiência, tá? Isso para quem é uma forma de incentivar, né, aquelas pessoas deficientes ou aquela pessoa que teve algum acidente de trabalho, né, a recolocar colocar ou recolocar essas pessoas no mercado de trabalho, beleza? Então o que acontece? A lei, ela coloca que as empresas que têm mais de 1.000 funcionários, né, ou 1.000 funcionários ou mais, né, ela deve ter no mínimo 5% dos seus funcionários enquadrados como ou reabilitados, né, ou pessoas com deficiência. Ocorre que a Caixa nunca cumpriu isso, né, ou se cumpriu faz muito tempo, né, mas que eu me recorde, ela acha que ela nunca cumpriu essa regra, né, e desde o último concurso ela vem tomando várias decisões judiciais do qual cobrando, né, que ela cumpra essa regra de ter a quantidade mínima de 5% de colaboradores enquadrados como PCD. Beleza? Então, em relação ao último concurso, ela chamou todos os candidatos PCD que estava para chamar. Tá? Então, ela não pode chamar candidatos da ampla concorrência, fazer um concurso para ampla concorrência, chamar candidatos da ampla concorrência, antes dela cumprir a norma em relação aos candidatos com deficiência. Beleza? Então, por isso, né, que é um concurso apenas, né, para vagas PCD. Ela tem que cumprir essa lei, determinação judicial, né? Tá um brolho faz tempo isso aí. Beleza? Então, o que é preciso para você fazer a inscrição, então, no concurso da Caixa? Então, vamos lá. Primeiro, né, você vai ter que enviar um relatório médico, tá? O envio do relatório médico é no mesmo período do envio mesmo período para você fazer as inscrições. Por isso que eu falei, pô, super corrido, né? Quem tem um relatório médico desse em casa, abrir a gaveta, eu tenho ele aqui, né? Pronto. E a gente vai ver que tem mais complicações ainda, tá, gente? Então, segura aí, hein? Então, o que acontece? Então, o período de 10/9 a 27/9, você vai ter que encaminhar esse relatório médico, beleza? Mas vamos lá, então. Qual é a forma de envio desse relatório médico? Vamos mandar pelos Correios, professor? E os Correios entrar de greve? E a greve dos caminhoneiros? E a greve não será das contas? Calma. É para ser enviado de forma digital, né? E a Caixa, né, mais a banca, ela tentou aqui ser, vamos dizer assim, justa, né, com os candidatos, colocando que esse relatório médico ele pode ter sido emitido até 36 meses antes da publicação do edital, né? Ocorre que ela pediu que esse documento seja um documento PDF, digitalmente, olha aqui, ó, digitalmente assinado por certificado digital. Assinado por quem? Pelo médico, né? Então vamos lá, então o médico tem que ter assinado esse documento digitalmente, com certificado digital, aquele certificado digital, ICP, né? O que acontece? Além disso, né, vamos só ver um detalhe aqui antes. No relatório médico, então, deve estar atestando o quê? A espécie e o grau ou o nível de deficiência que o candidato possui, certo? Então tem que estar lá a espécie, o grau e o nível de deficiência, beleza? O CID, que é o quê? Aquele código das doenças, né? Além disso, a causa. Como assim, professor, a causa? Olha, o que causou a deficiência naquela pessoa. Então, por exemplo, a pessoa é deficiente auditiva, né? Mas o que levou ela a perder a audição nos dois ouvidos, né? No caso do deficiente auditivo, né? Foi, por exemplo, ela teve meningite quando criança, né? Então a causa foi o quê? Foi meningite bacteriana, né? Qual que é a deficiência dela? Deficiência auditiva. Qual que é o nível? Aí vai estar nível moderado, severo, né? Leve, né? E aí vai estar essas medidas, dando exemplo aí para deficiência auditiva, tá, gente? Mas a gente vai ver que tem outros tipos de deficiência, beleza? Então vamos lá. Além disso, né, a assinatura digital e o CRM do médico. Aí que o
gato sobe no telhado, como diz o ditado. Assinatura digital. Cara, você tem um laudo desse, um médico assinando quase todas, não só essas informações, a gente vai ver que precisa de mais, já é difícil, né? Quase impossível, né? E ainda mais com um laudo desse com a assinatura digital do médico, né? O que acontece? Olha aqui, eu fui buscar informação, galera, lá na Associação Nacional, vou colocar aqui para vocês, lá da Associação Nacional de Autoridades de Certificação Digital, ela fala que, vou até apagar aqui, né? Ela fala que apenas 57% dos médicos possuem certificado digital. Isso é um dado agora de junho de 2021, gente. Tá? Não é dado antigo, não. Então, acontece o quê? Ora, já é difícil você ter uma consulta com o médico, já na especialidade da sua deficiência, né? Que o médico tem emitido um laudo, né? Para você, que você tem esse laudo em casa, né? E agora esse laudo vai ter que ter assinatura com certificado digital. Ora, se a gente vê que 43% dos médicos nem isso tem, né? Mas muitos têm de um período muito recente, agora da pandemia, que com esse atendimento, essa mudança, né, que a pandemia criou, fez com que vários tirassem agora. Então você que tem seu laudo em casa lá, carimbado, assinado pelo médico, não vai valer. Só que você vai ter só até o dia 27 de setembro para conseguir o laudo assinado digitalmente pelo seu médico. Ora, a gente sabe também, cara, que a grande parte da população não tem condições, mal tem condições de conseguir consultar com o médico até o dia 27, né? Vai ter ainda pedir para ele fazer esse laudo, né? A gente sabe que nem todos os médicos têm tempo, né? Tem toda disponibilidade para fazer esse tipo de laudo, né? E além disso tem que ter certificado digital. A gente sabe da realidade do país, onde tem posto aí que não tem nem computador, né? A gente viu o caso do pessoal fraudando justamente as vacinas. Por quê? Porque ia tomar vacina em um posto que não tinha um computador, que a pessoa não podia consultar ali se a pessoa tinha tomado ou não vacina, né? Então, quanto mais conseguir um laudo desse com assinatura digital, eu acho isso aqui uma falta de consideração com os candidatos, tá? Parece aquela ideia de que soltou o edital, mas não quero contratar ninguém. É só para dizer, ó, tentei cumprir, não teve candidato aprovado. Só se for para isso, tá? Porque não faz sentido soltar um edital correndo desse jeito e ainda pedir isso, tá? Então tá aqui, ó. Associação Nacional de Autoridade de Certificação Digital, eles falam, só 50%, 57% dos médicos possuem isso, beleza? Então, primeiro absurdo que eu acho isso aí. Porra, se alguém da Caixa estiver vendo, né, por favor, né, vamos mudar isso aí, cara, não faz sentido, tá? Então, mas vamos lá, beleza. Passada essa raiva desse ponto aí, né, respirei fundo agora, vamos analisar então quem é considerado PCD para o concurso público da Caixa. Vamos lá, o que prevê o edital? O edital fala que são consideradas pessoas com deficiência, né? Aquelas que se enquadram na Lei 13.148, né? Que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Aquelas que se enquadram no artigo 4º do Decreto 3298, tá? O Decreto Federal. Além disso, né, as pessoas que se enquadram na Lei 12.764, que trata do transtorno do aspecto de autista, beleza? E além disso, a gente vai ter ainda, por fim aqui, né, uma lei bem recente, né, a Lei 14.126, que ela fala relacionadas aí à visão monocular, beleza? Então, esse aí é o que prevê edital, tá? Mas vamos entender o que quer dizer essa sopa de leis, né, e decretos. O que eles dizem, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos ver o que o Estatuto Deficiente fala sobre deficiência, né? Então, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem um impedimento de longo prazo. Ó, gente, isso aqui é uma informação importante. Tem que ser um impedimento de longo prazo. Professor, eu estou com meu braço quebrado, estou deficiente? Não, não é impedimento de longo prazo, né? Então, de natureza física, mental, né? Intelectual ou sensorial, beleza? Pode ser uma dessas aqui, tá? Além disso, o qual, né, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Beleza, a lei traz, né, quem ela considera, né, pessoa com deficiência, né, mas a gente vê que, assim, não é bem claro, tá, professor, mas no meu caso, ele se enquadra ou não, né, essa dúvida é muito comum, beleza? Vamos, antes da gente entrar no decreto, que é onde destrincha melhor quem é considerado pessoa com deficiência em concurso público, vamos ver primeiro a parte da lei que trata sobre a pessoa com transtorno de aspecto de autista, certo? Isso aqui, gente, engloba mais do que só o autismo, tá? Engloba outras
outras, quando a gente fala assim, né, outras doenças, né, vamos dizer assim, tá? Não sei se doença é o termo certo, se eu tiver falado errado, por favor, me corrigem aí no comentário aí, beleza? Bom, não vou ler aqui para vocês, mas está relacionado ao autismo, quem quiser ler, tá lá na lei 12.764, beleza? Seguindo então, a gente tem o principal, né? O que vai enquadrar aqui, vamos dizer assim, os candidatos vão se enquadrar em 90% ou 98%, 99% é o decreto 3298 de 99. Ele foi alterado com o decreto 5.000 alguma coisa, tá? Mas quando você baixa lá o decreto 3298, ele já está com alteração. Baixa sempre a lei lá na página do Planalto, beleza? Pegar sempre a lei atualizada. Então vamos lá. Você lembra que a gente falava que era o artigo 4º do decreto 3298, beleza? Não é o decreto inteiro, tá? Então vamos lá, ele separa, então ele considera a pessoa com deficiência, né? Ele enquadra as pessoas com deficiência em 5 categorias, tá? A primeira é a deficiência física, tá? A segunda, deficiência auditiva, deficiência visual, tá? Deficiência mental e a deficiência múltipla, tá? Então, vamos analisar uma a uma dessas deficiências, beleza? Vamos lá, a primeira, a deficiência física, tá? Então, o que o decreto 3298 coloca como deficiência física? Então, alteração completa ou parcial de um ou mais membros, parcial de um ou mais segmentos do corpo, acarretando comprometimento da função física, certo? Então, apresentando sob a forma, normalmente, de paraplegia, paresia, né? Aqui até dá um nó na língua, né? Monoplegia, né? E outras formas, né? Nanismo, paralisia cerebral, né? Mais conhecido, né? Amputação ou ausência de membro. Então, por exemplo, a pessoa amputou um braço, amputou uma mão, amputou dedos, né? A gente vai ver que se enquadra, mas desde que, olha aqui, ó, presta atenção, membros com deformidade congênita, né? Ou adquirida, né? Então, por exemplo, a pessoa teve alguma deformidade em algum dos membros, mas não se enquadra como deficiência quem? Ok, ela fala aqui, exceto as deformidades estéticas. Ora, por exemplo, professor, eu perdi uma orelha. Isso te leva a alguma perda, algum comprometimento da função física? Não. Então, pode não, né? A gente vai ter que analisar caso a caso. Mas não, então é só estético? Só. Então, não vai enquadrar nesse caso, por exemplo, como deficiência, certo? E as que não produzem dificuldades para o desempenho de funções. Ora, você tem algum tipo de alteração aí em algum segmento do corpo, mas essa alteração que você tem no segmento do corpo não influencia em nada o seu desempenho das funções. Você faz tudo normalmente, como sempre fez. Então, nesse caso, de acordo com o decreto, tá, gente? Você não se enquadraria como deficiente físico, tá? O que acontece? Eu tenho um artigo, eu vou deixar o link aqui nas descrições também, que eu explico bem detalhado essas características, né, do que é ou não considerado deficiência física, tá? Por quê? Eu não vou ficar detalhando aqui demais, por quê? Porque eu sei que tem aquela pessoa que está interessada na parte da deficiência física, a outra auditiva, né? Então, eu vou deixar aqui o link nas descrições, você entra lá e... principalmente para ver o que? A parte dos comentários, tá? Leia o texto, claro, né? Mas depois vai para a parte de comentários. Por quê? Lá, desde quando eu publiquei esse texto, né, eu tento sempre tirar algumas dúvidas de alguns candidatos e talvez a sua dúvida já foi respondida lá, entendeu? Então, por exemplo, o candidato tem uma dúvida em relação a... professor, eu tenho um ligamento rompido do joelho, né? Meu ligamento é rompido, mas eu posso fazer cirurgia, né? Mas no caso, eu sou considerado ou não deficiente físico, né? E aí, o que vocês acham? Coloca aí no comentário aí, né? Se você acha que alguém que só tem... Só não, desculpa, né, gente? Eu sei que dá muita dificuldade, tá? Mas a pessoa que tem o ligamento rompido do joelho, por exemplo, né? Se ele se enquadra ou não como deficiente físico. Ou deveria ou não se enquadrar como deficiente físico, né? Então, a gente vai ver que nesses casos, né? Muitas vezes nesses casos não se enquadram, tá, gente? Então, o que eu falo da deficiência física, você tem que tomar cuidado, né? Quando você for pedir para o seu médico fazer aquele relatório médico. Né? Deixar bem claro a perda de movimento que você tem no membro, tá? Perda de força daquele membro, tá? Então você tem que deixar bem claro, olha, eu tenho uma deficiência aqui, um problema de ligamento no meu cotovelo, que faz com que eu não consiga utilizar aquele braço ele fica ali paralisado, né? Eu não consigo levantar o braço, eu só consigo levantar o ombro até determinado nível, eu não consigo fazer força. Então nessa parte de deficiência física, a pessoa, é muito importante ela comprovar ali, colocar, né, ou no caso vai ser o médico, né, mas ela pedir para o médico colocar de forma detalhada qual foi o nível de comprometimento
principalmente ali de movimento, né, e de força do membro, ou dos membros, né, se for mais de um membro, tá, gente? Lógico, né? Ah, professor, mas aí é amputação. Não, beleza, ele vai mostrar lá aonde foi que foi amputado, por exemplo, o dedo, o punho, qual a altura da amputação, né? E aí é diferente. Mas eu tô falando, por exemplo, daquelas perdas, né, que a pessoa tem em relação, por exemplo, sofreu um acidente e quebrou demais o osso, né, e fez encurtamento do membro, né? Então mostrar lá quantos centímetros que o membro encurtou, quanto de perdeu, principalmente de força e elasticidade. Isso faz muita diferença, tá, gente? Falar, só que simplesmente colocar o CID, que teve encurtamento do braço e não explicar essas perdas que tem, né? Justamente é deixar claro o quê? Essa parte aqui, ó, que as dificuldades para o desempenho das funções. Tem que deixar bem clara a dificuldade do desempenho das funções, né? Outra coisa, gente, que tem que tomar muito cuidado. O que acontece? Algumas doenças, elas trazem alguma como sequela, problemas físicos, tá? Eu tenho um exemplo aqui, né? Eu copiei aqui porque o nome é muito difícil, tá, gente? Ela chama espondilite anquilosante, né? Que é uma doença inflamatória crônica, né? Por enquanto incurável, tá? Que afeta as articulações do esqueleto axial, né? Nosso esqueleto, né? Que compromete os ossos da cabeça, tórax e coluna, especialmente, né? A da coluna, principalmente os ossos da coluna, né? E dos ombros, e quadris e joelhos. Contudo, você fala assim, o fato da pessoa ter essa doença, ela não está automaticamente enquadrada como deficiente, beleza? Por quê, professor? Ora, o deficiente físico, tá? Por quê? Ora, a doença, ela tem níveis de sequela. Então, se aquele nível de sequela que a pessoa tem é um nível de sequela muito baixo, né, ou que seja, não produz dificuldade para o desempenho das funções, né, ela não se enquadra como deficiência. O que acontece? Muita gente tem problema nesse caso é justamente isso, porque o médico vai lá e coloca deficiência física, né? Aí coloca deficiência, aí ele vai lá e coloca o CID, por exemplo, da doença. Não, a doença foi a causa, tá, da deficiência. E ele tem que especificar o que a pessoa perdeu de movimento, tá? O que a pessoa perdeu de força, essas coisas. Beleza? Então, um tipo de cuidado que a pessoa deve ter, beleza? Então, eu peço aí, para quem tiver mais dúvidas, deixa suas dúvidas aí nos comentários, tá? Que eu vou tentar responder. Também, vai lá no artigo que eu tenho lá no site do Você Concursado, tá? Dá uma lida lá no artigo e nos comentários, que às vezes a gente já respondeu sua dúvida lá, beleza? Então, vamos aqui para a próxima deficiência, beleza, gente? Lembrando aqui, né, gente, a gente podia fazer um vídeo só para cada deficiência, porque tem vários detalhes. Segundo detalhe, segunda deficiência, né, é a deficiência auditiva, né, que ele coloca aqui, ó, um ponto importante, ó, perda bilateral, que ela pode ser parcial ou total, né, de 41 decibéis ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500, 1000, 2000 e 300.000, 3.000 Hz. O que é isso, professor? É o seguinte, a pessoa, primeiro, ela não pode ter a perda auditiva só de um lado, tá? Se ela tiver perdido a audição só de um lado, ficou por algum motivo, né? Ficou surdo de um lado, ela não vai ser enquadrada como deficiente, tá, gente? Ó, vou até contar um detalhe meu, eu já estourei o tímpano, sabia? Do ouvido. Sabe como foi? Criança, coloquei o cotonete no ouvido, né? E fiquei brincando com o cotonete no ouvido. Aí uma hora minha avó falou assim, vem aqui, meu netinho, deita no meu colo. Eu fui lá e deitei, né? Senti o drama de vocês aí na imagem agora, pensando, ai meu Deus do céu, foi desse jeito. Na hora escorreu o sangue, estourou o tímpano, né? Mas voltou, né? A criança, né? Criança ainda tem essas vantagens. Voltou tranquilamente, tá? Mas é o seguinte, então é uma perda bilateral. Então ela tem que ser acima de 41 decibéis, tá? 41 ou mais decibéis nessas frequências. Então não tem jeito, gente. Tem que fazer o exame lá, chamar audiometria, né? Que é você fica na câmera lá que não tem uma caixa que não tem barulho nenhum, com fonezinho, o cara vai apertando lá e faz um barulhinho bem baixo, aí você tem que levantar a mão se você escutou ou não aquele barulho, tá? Então tem que fazer esse exame, né? Para saber se teve a perda. O que acontece aqui o que dá problema em concurso público em relação à deficiência auditiva? As bancas entendem que a perda de 41 decibéis tem que ser em todas as frequências. Então, todas as frequências você tem que ter perdido 41 ou mais decibéis, tá? Só que acontece, a medicina, né, o conselho, que esqueci agora o nome do conselho, desculpa pessoal, esqueci agora o nome do conselho da área aqui, ele fala que não, que ele considera a perda de 41 decibéis na média,
a perda média, né, entre cada frequência. Então você perdeu mais de uma frequência e menos de outra, né, que é o quê? Aquele sonzinho mais agudo ou mais grave, né? Valeria a média quem tem a perda média acima de 41 decibéis, mas não, as bancas consideram em cada frequência. Então isso aí sempre dá problema, a justiça segue o conselho, né, da área, e a justiça também considera que é a média, tá? Mas é aquele negócio, a banca considera, pelo menos considera historicamente, né, que é em cada frequência. Além disso, tá, gente, não adianta, tem que ser perda bilateral, isso também a justiça já entende, tá, que não cabe perda auditiva só de um dos lados, tá, tem várias decisões em relação a isso, e além disso também não pode ser a média da perda dos dois lados, tá? Então você calcula de um lado, depois você calcula do outro lado, beleza? Lembrando que tem que ser bilateral a perda auditiva, beleza? Seguindo aí, a gente tem a deficiência visual, tá? Então são 4 formas aí de deficiência visual, vamos dizer assim, né, colocada ali pelo decreto. Primeiro é a cegueira, né, na qual aí a acuidade visual é igual ou inferior a 0,05. O que é isso? É quem enxerga 100%, gente, ela coloca aquele que é o 20/20, né? Me corrijam se eu estiver errado, mas se eu lembro é isso aí, quem enxerga 100%, 20/20. Na medida, eles vão fazendo quanto que você perde de visão a cada tantos metros, tá? Então aqui, para você ser considerado como cegueira, né, deficiente físico como cegueira, você tem que ter acuidade visual, né, ou enxergar aí no olho 20/400 ou 0,05, tá? Isso no quê? No melhor olho, tá? Tem que ser no melhor olho, com a correção óptica, o que seja. Você colocou toda a correção que seja possível colocar, naquele seu melhor olho, você tem que ter perdido, você tem que chegar só 0,05, né, o 20/400, tá? Então praticamente não enxerga nada, beleza? Só o vulto ali mesmo, beleza? Isso para considerar cegueira. Mas a deficiência visual também é aquela pessoa que tem o quê? Chamada baixa visão, tá? Vamos ver o que é baixa visão. Então significa uma acuidade visual de quê? De 0,3. Olha aqui a diferença, né? Aumentou aqui, né? Que é chamado 20/60 e entre 0,3 e 0,05, né? Porque acima disso aqui já vira o cegueira. No melhor olho também, tá? Com a melhor correção óptica, ou seja, com a melhor correção óptica, você ainda mesmo usando aquele óculosão, pau, você ainda vai ter lá, vai chegar ainda 20/60 que a gente chama, tá? Então, gente, isso aqui não tem jeito, tem que ir no médico, fazer o exame lá do médico oftalmologista para saber se você se enquadra ou não, e o médico vai te falar isso certinho, beleza? Mas o melhor olho. Além disso, né, além então dessa perda visual, a gente tem uma terceira que está relacionada ao quê? Nos casos, a somatória da medida do campo visual, em ambos os olhos, for igual ou menor a 60. O que é isso, gente? Campo visual. Se tiver alguém da área médica aí e eu tiver falado alguma besteira, por favor, me corrija aí nos comentários, beleza? Mas, o que eu entendo é o seguinte, a nossa visão a gente consegue ver aqui, desde aqui do lado, vai indo até junto assim, né? Então, esse olho aqui vê uma parte, que esse aqui também vê, é só você fazer assim, né, que você vai ver que esse olho está vendo um pedaço aqui, né, e esse olho para aqui em algum lugar, tá? Ah, a pessoa está parecendo boba aí tampando o olho. Não, é só tentando mostrar para vocês. Então, esse campo visual é justamente isso, o que você consegue ver. Só que tem algumas pessoas que ela consegue ver bem, mas só em determinado corredorzinho aqui, tá? Ele não consegue ver, por exemplo, aqui na lateral. Por quê? Porque na perda que ele teve, ele não teve perda total da visão, só perda em parte da visão, então parte desse campo visual. Isso também, gente, tem que ser analisado pelo oftalmologista, tá, gente? Estou fazendo uma explicação bem grosseira, me desculpe aí quem é da área, tá? Mas só para você ter mais ou menos uma ideia. E tem importante, eu tive uma perda, professor, eu tenho baixa visão, tá? Mas lembre de pedir para o seu oftalmologista também colocar as informações em relação ao campo visual, tá? Porque às vezes você tem também uma perda em relação ao campo visual, mas não se atentou a isso, ele não colocou isso, né? Não ficou claro isso no relatório médico, beleza? Além disso, né, a ocorrência simultânea de qualquer uma das anteriores. E aí tem um fato muito importante, tá, gente, em relação à deficiência visual. Esse ano saiu uma lei, foi aprovada uma lei sobre a visão monocular, tá? É o que aquela pessoa não enxerga nada de um olho, apenas de um olho. Antes, o decreto não considerava a visão monocular como deficiência. E aí tinha uma súmula do STJ que considerava. Os concursos públicos passaram a prever, além do decreto, prever a súmula, tá? E nesse ano de 2021 saiu a lei que prevê a cegueira monocular, né? Ou a visão monocular, né? É a mesma coisa.
a visão monocular como deficiência, tá? Classificado como deficiência e classificado como deficiência visual. E aqui tem um detalhe, tá, gente? Que agora gera uma dúvida que só com o tempo a gente vai entender. O que acontece? Quando a pessoa não tinha um globo ocular, ela perdeu todo o globo ocular, sabe? Usa o olho de vidro, né? Ou não tem nada aqui. Ela não era considerada deficiência visual. Por quê? Porque não tinha como medir a acuidade visual dela, ela não tinha nenhum olho, né? Como que é medir a acuidade visual? Eu não tenho um olho, professor. Não, então, nesse caso, a pessoa se enquadrava com deficiência física, tá? Porque ela teve a perda daquele membro, né? Então quem não tinha o globo ocular era considerado deficiência física, tá? Mas, justamente, porque não tinha como medir fazer essas medições, né, em relação à perda visual, beleza? Com a nova lei, a lei fala que quem é visão monocular é deficiência visual, tá? E aí a gente ficou essa dúvida agora, né? Porque às vezes a pessoa monocular, porque ela perdeu um olho, né? Perdeu mesmo o olho todo, né? Não é só porque ele vamos dizer, não funciona direito, né? Ele perdeu mesmo. E aí? Beleza, ela assim vai enquadrar um no outro, tá? Não tem problema, né? O médico lá na hora vai enquadrar ela no que ele acha mais correto no momento, né? Mas com o tempo que a gente vai entender isso melhor. Seguindo, né, a nossa quarta classificação, a gente tem a deficiência mental, né? Que é funcionamento intelectual significativamente inferior à média, né? Com manifestação antes dos 18 anos, tá? Isso aqui é importante, tá? Então, a deficiência, para ser caracterizada com deficiência mental, ela tem que ser manifestada antes dos 18 anos, tá? E limitações associadas a duas ou mais áreas da habilidade adaptativas, né? Como, por exemplo, comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, né? Então, gente, isso aqui é o que mais pega, então, referente à deficiência mental. As pessoas, mas depois dos 20 e poucos anos eu comecei a apresentar tal problema mental. Eu me enquadro como deficiência mental? De acordo com o decreto, não. Por quê? Porque tem que ter sido manifestado antes dos 18 anos. Beleza, gente? É complicado isso, né? Mas cheio de detalhezinho mesmo, tá, gente? Por fim, né, a gente tem aí a deficiência múltipla, tá? Que é o quê? A associação de duas ou mais deficiências. Não vai embora, fica aí, porque agora que vem aqui o que vai mudar, salvar a sua vida aqui nesse concurso, tá bom? Fica aí, pera aí, beleza? Então, deficiência múltipla, tá? Aí por isso que tá aqui, ó, gente, bem escrito, bem grande ali, ó. Cuidado com o relatório médico. Galera, eu já falei para vocês aqui várias coisas que, né, quando estava falando das deficiências, alguns detalhes que o relatório médico tem que ter, né? Então, por exemplo, deficiência física, né, colocar bem ali o que é a perda, né, o que você perde ali da sua movimentação e tal. Só que vamos ver os detalhes aqui, tá? Primeira coisa, né? Quando ele vai falar lá que você vai ter que enviar via upload, né, um relatório médico digital e tal, ele fala aqui, ó, ele pede, que a gente comentou lá atrás, né, emitido nos últimos 36 meses. Pô, isso aqui é show, tá? Porque, cara, tem concurso, se não me engano foi Polícia Civil do DF, pedia que tinha que ser emitido no último mês, um mês, validade 30 dias. Pô, durante o concurso tem que emitir vários, e no médico, emitir não, né? Você tem que ir no médico, né? E pensa pra quem, né? Assim, quem não tem condições de pagar uma consulta médica, né? Porque às vezes nem o próprio plano de saúde paga essa consulta, tá? Digitalmente assinado, a gente já falou lá atrás daquele problema em relação à assinatura digital. Então, atestando, né, a espécie, o grau e o nível de deficiência, beleza, a gente já falou sobre o CID, a gente já falou a provável causa da deficiência, a gente já falou, deu exemplo lá da meningite, da deficiência auditiva, beleza? Só que olha aqui, presta atenção nessa parte final aqui, olha bem, presta atenção. O que a banca quer de você? Ele coloca aqui, ó, no documento, cujo formulário eletrônico encontra-se disponível. O que é isso aqui? É o quê? É o relatório médico, tá? Então, cujo formulário eletrônico encontra disponível em... Aí ele deu lá o endereço lá do Conselho Federal de Medicina, certo? Conforme a sua especialidade. Beleza. Na forma desse subitem, de acordo com o modelo constante no anexo 5 desse edital. Como assim, professor? Ora, a banca, eu não entendi o que a banca quis, não. Que é o seguinte, ela coloca um modelo de relatório médico no edital, tá lá no finalzinho do edital, anexo 5. E, ao mesmo tempo, ela coloca um link para um modelo de relatório médico lá do site da CFM. E aí, do Conselho Federal de Medicina. E aí, qual modelo você tem que enviar? Boa pergunta.
Talvez, quando você esteja vendo esse vídeo, se a banca, né, tiver um pouquinho de consciência, ela já fez a retificação do edital e já arrumou isso, porque não faz sentido, tá? Como é que ele te dá 2 modelos e você tem que inventar um laudo? Ou você vai ser aquela pessoa também, né, que mais cuidadosa, vai pedir para o médico fazer os dois. Faz os dois, manda os dois, que aí a banca escolhe qual que ela quer usar, né? Só se for, porque não faz sentido, ué. Por que coloca 2 modelos? Se você só precisa emitir um, né? Não faz sentido, e isso dificulta mais a sua vida. Imagina chegar no teu médico e pedir para ele escrever a mesma coisa 2 vezes. Já viu assim que o médico não tem tempo, como ele escreve? Ele passa só um risco assim e fala que escreveu alguma coisa. O farmacêutico é um homem de Deus, consegue ler aquelas coisas que o médico escreve, né? Então como é que vai colocar ele para escrever 2 vezes com assinatura digital ainda? Imagina você que não tem condições de ir no posto de saúde da sua cidade. Quase que impossível isso aqui, gente, tá? Um absurdo isso, um absurdo. Mas vamos lá, senta aí que piora. Ó. Então aqui, esse aqui é o anexo 5 da banca. Tá? Olha aqui o anexo 5 da banca. Então ele pede lá o nome, a identidade, né? E o médico nesse espaço vai descrever todas aquelas informações que a gente falou. O CID, né? O comprometimento das seguintes funções. Então, por exemplo, comprometimento da função do membro, direito, esquerdo, tal, o comprometimento da audição. Informando qual foi a provável causa do comprometimento, quando eu dei exemplo lá, por exemplo, meningite bacteriana, no caso de perda auditiva, né, e tal. A cidade, só que aqui, ó, a assinatura com certificado digital, tá vendo aqui? Assinatura com certificado digital do médico. Beleza, gente. Esse aqui então, tá aqui, né? Esse aqui é o relatório médico do edital, do anexo 5 do edital. Agora vamos ver o do link lá que ele coloca lá do Conselho Federal de Medicina. Aí tá lá, de novo, paciente, o relatório, tá, gente? O relatório lá é grandão, o tamanho da página inteira, eu cortei aqui porque não adianta ficar um roxão aqui, né? Então o relatório, o médico ir lá, relatar tudo bonitinho, blá, 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 blá. Nome do médico, CRM, estado, local de atendimento, essas informações e a assinatura do médico. Ora, e aqui a assinatura do médico nem fica claro se essa assinatura é digital ou não, né? Aqui, ó, tem a opção aqui, né, de mandar de forma digital, né? Mas aí, qual você manda? Do anexo 5 ou do site lá, desculpa, do site do CFM? Boa pergunta, isso aí, gente, tem que questionar a banca, né? Se alguém falar, professor, mas a banca já mudou isso, beleza, cara, é porque quando eu tô fazendo um vídeo aqui no lançamento do edital. Então, se Deus colocou a mão na cabeça da banca aí e mudou isso, ótimo, mas que tem que mudar, não faz sentido, tá? Além disso, tem que tomar outros cuidados com o relatório médico, quando for enviar, tá vendo, gente? Você tem esse pouquinho tempo ali, só aqueles dias ali da inscrição, para se atentar a tudo isso. O que é? Ora, o arquivo do relatório médico, ele tem que estar o quê? Tem que ter o quê? O nome completo do candidato e o número do seu CPF. Tá? Então, se você mandar só o arquivo, só com o seu nome lá, a banca pode considerar que você não cumpriu o que estava previsto no edital e te elimina do concurso público antes mesmo de você fazer a prova, né? Porque você simplesmente não preencheu o nome do arquivo de forma correta. Para quê? Precisa disso? Ora, a banca está recebendo isso digitalmente na hora da inscrição, cara. O sistema dela mesmo já podia colocar isso. Não tem necessidade disso, sabe? As cobranças gosta de complicar mesmo, sabe? Então vamos lá, então o arquivo do relatório médico tem que ter o nome completo, o candidato e o número do seu CPF, tá? Além disso, né, o candidato que não enviar o relatório médico, então se você não enviar o relatório durante esse período, não pode participar do concurso. O que acontece? Se você até o final da prazo de inscrição não conseguir consulta com o seu médico para pegar o bendito relatório, infelizmente você não vai poder participar do concurso. Porque você tem que encaminhar esse relatório até o fim do prazo de inscrição, que a gente viu que é igual, né? Complicado isso, né? Pouquíssimo prazo de inscrição, né, gente? Qual a necessidade disso? Ah, parece que o órgão, parece que a Caixa Econômica, desculpa, Caixa, mas parece que você não quer cumprir a lei, tá? E aí tá criando um monte de dificuldade nesse concurso aqui para deixar de cumprir a lei, pô. É sacanagem isso, beleza? Vamos continuar aqui, então. O candidato que desejar... Aí ele fala o seguinte, beleza. Você mandou a documentação. Aí a banca foi lá e analisou, ver se cumpre os requisitos, né? Ela vai analisar se você se enquadra como deficiente, não. Ela vai analisar só se a documentação que você mandou no começo cumpre os requisitos ali, se enquadra ou não como deficiente ali, numa análise preliminar. Se a banca falar, ó, esse teu laudo médico aqui, teu relatório médico não enquadra você não vai ser, entre aspas, autorizado a participar do concurso. Aí você vai poder interpor um recurso, certo? Vai poder interpor um recurso falando, não, banco, tá, eu tenho sim aqui. Em tese, me parece que você vai poder anexar também de novo outro laudo, tá? Mas não fica claro. Por quê? Porque ele fala aqui, quando ele vai falar do item 5.1.6, o que acontece? Ele fala, ó,
em caso de reprovação da documentação anexada no período de interposição do recurso, ou seja, ele deixa subentendido que você, durante o período de interposição do recurso, você pode anexar a nova documentação, porque ela vai ser reprovada, né? Então, para isso, você vai ter que ter anexado algo, certo? O candidato deverá inserir novo documento que comprove a necessidade de atendimento especializado. Então, esse item aqui, pelo que eu entendi, ele fala só de um novo recurso em relação ao atendimento especializado, tá? Ele não fala de uma forma geral em relação ao relatório médico, só para aqueles que pediram atendimento especializado. Tá vendo que o edital não fica claro? E aí, para quem não pediu atendimento especializado, mas a banca, tanto no primeiro relatório que você mandou, como durante o recurso, que em tese também parece poder, né, pelo que está escrito aqui, você também vai poder encaminhar de novo? O edital não fica claro, tá? Beleza, vamos lá que relaxa que piora. Então segura aí que o trem é feio, velho. Vamos lá. O que acontece? No item 5.1.71, o que acontece? Esse item, ele fala já de como porque é o seguinte, como você mandar esse laudo, beleza, a banca vai falar, não, beleza, esse laudo aqui tá em tese certo. Aí você vai fazer, você vai estudar lá para a prova, beleza, fez a prova, ralou, né, tal, saiu o resultado. Opa, então vamos pegar essa galera aqui que classificou dentro dos critérios de classificação, e agora o relatório médico que você mandou vai ser analisado por uma equipe multiprofissional. Professor, mas já não analisaram para liberar você fazer a prova? Sim, mas agora que eles vão analisar para valer. O fato de eles ter liberado lá atrás você fazer a prova não quer dizer que você se enquadra como deficiente físico. Isso acontece em todo o concurso, tá, gente? Você se inscreve como deficiente, mas lá na frente você passa pela avaliação mesmo, beleza? Então vamos lá. Aí o que acontece? Lá no edital, nesse item 5.1.7.1, ele fala lá quais vão ser os requisitos que essa comissão vai utilizar para avaliar, né, se você se enquadra ou não como deficiente a nível do concurso público. Só que vamos ver o detalhe. Quando ela vai avaliar mais coisa do que ela pediu que tivesse no relatório médico. Por que isso é importante? Isso aqui é muito importante. Você tem que imprimir esse item 5.1.7.1, imprimir e levar no seu médico. Médico, doutor, o relatório médico que o senhor vai fazer tem que ter essas informações aqui em relação à minha deficiência. Porque se você considerar só o que está lá atrás, que a gente falou, vai estar incompleto, certo? Porque o médico vai fazer, assim, todo respeito, mas o médico não tem tempo, ele vai fazer o que ele acha na cabeça dele, tem que colocar ali, entendeu? Então vamos ver, primeiro, né? Primeiro ele pede aqui o quê? Os 36 meses, tranquilo, bateu, tá igual o que a gente viu lá atrás, né? Beleza. Descrever a espécie, o grau e o nível de deficiência, beleza, bateu o que está lá atrás, que é onde ele pede para você fazer o upload lá do relatório médico. Beleza, bate com a avaliação do relatório médico que eles vão fazer, que está lá nesse item mais lá para frente no edital. Apresentar a provável causa da deficiência. Beleza, bateu de novo. Tá tranquilo, até agora tá suave. Constar a referência do código, constar o CID. Beleza, bateu também, porque lá ele pediu que o teu relatório médico tivesse o CID. Beleza? Beleza. Então esses itens aqui bate. Agora vamos para os itens que ele não especifica isso lá na hora que te pede o relatório médico, mas na hora de avaliar o teu relatório médico, ele vai ver se tem isso lá, sem ter pedido isso para você, né? Então vamos lá. Apresentar os graus de autonomia. Gente, ficar calado aqui mesmo. Apresentar os graus de autonomia em relação à tua deficiência, né? Então lá ele não pediu para você colocar, para o teu médico colocar isso. Agora tem que colocar. Sem contar que ele está considerando um relatório médico que você pode ter 36 meses atrás. Então ele tem que ter isso. Se você tem seu relatório médico e não tem essas informações, então ele não vale. Apesar de ele estar dentro da validade dos 36 meses, ele não vai valer. Por quê? Porque ele não está cumprindo isso aqui, gente. Senão lá na frente você vai ser avaliado e não vai ser considerado deficiente. Porque a gente vai ver que ainda piora. Calma que piora. Não há nada ruim que não possa ficar pior. Já dizia o ditado. Vamos lá. Constar se faz uso de órteses, próteses ou adaptações, né? No caso deficiente físico, né? Deve ser, principalmente. Ou visual também, né? Ou até também do auditivo. Enfim. G, né? No caso deficiente auditivo, né? Além do relatório, deve vir acompanhado do quê? Daquela audiometria recente, né? Audiometria, gente, justamente aquele exame que eu falei para vocês, que entra na casinha, né? Todo silencioso, com fone de ouvido, né? E o cara vai fazendo os barulhinhos, você tem que levantar a mão, tá? Então, para quem é deficiente auditivo, deve conhecer muito bem isso aí. Para quem é deficiente visual, né? Além do relatório, deve constar
Desculpa, no relatório deverá constar a acuidade, né, em ambos os olhos, a doença que a pessoa teve no olho, né, e o campo visual. Beleza? Tá vendo aí, ó? Tem mais informações, então, que ele pede. Além disso, ó, por exemplo, na caso da deficiência mental, né, o laudo médico deve constar a data de início da doença. Lógico, por quê? Porque a gente lembra, que a gente viu lá no decreto 3298, que tem que ser se manifestado antes dos 18 anos, no caso da deficiência mental. Então, eles têm que atestar isso. Tá? Mas vamos lá. Então, as áreas e tal, outras informações, e no caso de deficiência múltipla, né, o laudo deve ter as informações de ambas as deficiências. Então, você viu aí que lá ele pede um laudo mais simples, né, na hora que ele fala, ó, você vai ter que fazer um upload de um laudo, de um relatório médico com essas informações, beleza? Beleza. Aí, quando você vai lá no edital, lá na frente, você vai olhar o que a comissão, a banca, né, a comissão lá vai avaliar, multiprofissional vai avaliar, você vai ver que ela vai avaliar muito mais informações. Olha, então ela já tinha que ter pedido o laudo lá atrás com todas essas informações. Isso não é sacanagem, né? Então, vamos lá. Pessoal, peço desculpas se vocês acham que eu tô muito estressado com isso, porque eu fico chateado, entendeu? Pô, pra que ficar complicando, cara? Ficar complicando essas besteiras, cara. O cara vai ter uma complicação enorme com a quantidade de matérias de um curto espaço de tempo para estudar, cara. Entendeu? Ah, não entendo isso não. Mas vamos lá, né? Seguindo aqui, ó. A equipe multiprofissional emitirá um parecer, observando. Então, beleza. Aí o parecer, beleza, no final, né, dela fazer a avaliação, ela vai emitir um parecer, vai lá estar as informações que você prestou, no caso aí ele já muda aqui, respectivo laudo médico, mas não era relatório médico? Beleza, porque copia e cola, né, professor, edital, estagiário e tal. A natureza das atribuições e exigências do desempenho das funções, beleza. A viabilidade das condições de acessibilidade, no caso do órgão lá, beleza. A possibilidade de utilização de equipamentos, né, de outros equipamentos pelo funcionário, se o cara for contratado lá, beleza. A CID que foi apresentada, beleza, beleza. E aí no final ele fala aqui, ó, gente, ó o detalhe, olha o detalhe, presta atenção. Ele fala, ó, o resultado da avaliação com base no disposto, né, lá na lei de deficiente físico, né, sem prejuízo da adoção de critérios adicionais, previstos em lei. Por quê? Porque ele copiou e colou o que está previsto lá na lei, lá do Estatuto do Deficiente, beleza? Então ele fala, ó, o resultado da avaliação. Então ele vai fazer uma avaliação, o edital fala que a equipe multiprofissional vai fazer uma avaliação de acordo com o que está previsto na lei, mas não é isso que vai acontecer não. Te explico por quê. Então vamos lá o que prevê a lei, né? Então lá o parágrafo 1º do artigo 2º da lei prevê: a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional, beleza? Vai ser uma equipe multiprofissional interdisciplinar e considerará os impedimentos nas funções e na estrutura do corpo, beleza? Isso aí ele está considerando já, anteriormente já considerado, mas vamos ver aqui, ó. Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Beleza, ele vai considerar os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Só que tem um detalhe. Essa equipe multiprofissional, ela vai te avaliar unicamente pelo laudo que você enviou lá na inscrição, ou aqui na inscrição, né? No caso deles lá, eles vão pegar o laudo lá de trás, que você mandou lá no momento da inscrição, e vão te avaliar só por aquele laudo médico, para saber se você se enquadra ou não como deficiente, né? Só que a lei fala que tem que ser uma avaliação socioambiental, psicológicos, né? Os fatores psicológicos e fatores pessoais. Como que eles vão ter levado em consideração fatores psicológicos e pessoais se eles nem te viram? Vocês vão ver só o relatório médico. Aí você fala, por exemplo, você teve uma amputação do braço. Amputação do braço, tal, cara, não, beleza, aqui enquadra. Tá, mas quais são os fatores psicológicos e pessoais seus? Se você teve uma amputação do braço, você nem vai falar contigo. Quais deficiências você tem, as dificuldades que você tem no dia a dia. Não tem, né? Outra coisa, a limitação no desempenho das atividades. Ele vai considerar as limitações que você tem só pelo que está escrito no seu relatório médico. Porque, como eu volto a falar para vocês, não vai ter avaliação pessoal. Você não vai lá na frente da equipe ser avaliado. Estranho isso, né, gente? Estranho. Isso é para quê? Isso é para correr com o concurso? Né? Então, por que eu falo isso? Ora, quando a gente vai pegar o cronograma, tá lá só assim, ó. Divulgação do resultado preliminar do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos médicos enviados pelas pessoas com deficiência. O parecer sobre o laudo, aí cai para laudo médico, né? Deveria ser até relatório médico, tá? Mas vamos desconsiderar esse erro aí, tá? Relatório, fala laudo médico, é relatório médico.
Então, ele vai avaliar só pelo relatório médico, ele vai te avaliar se você é deficiente ou não, só por aquele papel que você vai caminhar agora no momento da inscrição. Tá? Eu acho isso aqui errado, entendeu? Deus quiser, Ministério Público, né, aí vai intervir nisso aqui, porque tem que ter avaliação pessoal, cara. Como é que vai ver a parte psicológica da pessoa sem nem ver a pessoa? Né? Isso, qual a necessidade disso? Né? Então, esse resultado será lá dia 4 de dezembro, logo após tem alguns dias de recurso, ainda em dezembro é o resultado final, tá bom? Então, pessoal, deixo aqui minha indignação, vocês viram claramente minha indignação sobre vários problemas que tem nesse edital em relação aos candidatos com deficiência. Espero que quando vocês estejam vendo esse vídeo, né, quem estiver vendo esse vídeo mais próximo lá da prova, ou depois, quem sabe, que a banca tenha alterado esses aspectos em relação ao edital, que passe a prever na parte que ele pede do upload, que passe a prever todas aquelas características para o laudo médico, tá? Que faça também uma avaliação pessoal ali do candidato, tá? Pessoalmente, principalmente no caso de deficiência física, cara. A gente fica ali, a pessoa teve uma perda de mobilidade, mas, cara, a gente vê que nas avaliações, o histórico que a gente tem, né, que a gente acompanha, o médico vai lá, avalia se a pessoa perdeu mesmo, levanta o braço até tal lugar e tal, né? Pô, para a lisura do concurso, né? Com todo respeito ao médico que fez o relatório médico também, né? Mas, assim, é uma avaliação muito superficial, cara. Então, às vezes, assim, você vai eliminar um candidato que, de fato, ele é deficiente por causa de um relatório médico que foi elaborado de forma incompleta pelo médico, né? Você que elabora e manda o médico assinar, tem que ser o médico que elabora, né? E, enquanto isso, pode ser que sejam candidatos aprovados que, se passasse por uma avaliação pessoal, não se enquadraria como deficiente, né? Então, assim, acho muito complicado isso. E a cereja do bolo, para finalizar, se você ainda é deficiente, né? Fica aí comigo, hein? Ó, não esquece de dar o like, hein? Quem ainda não deixou o like, deixa o like aí, deixa o comentário, beleza? Manda pros amigos, beleza? Se você ainda é deficiente, né? E vai concorrer também para as vagas de negros, a quem chama de pretos ou pardos no edital, né? Tem uma coisa ainda, mas outro descumprimento no edital, tá? Professor, não há nada ruim que não possa ficar pior. Vamos lá. O que acontece? O edital, ele coloca que a terceira etapa, aqui, ó, tá lá no inicinho do edital, que a terceira etapa é a aferição da veracidade da autodeclaração da pessoa preta ou parda, certo? E a quarta etapa é o quê? A análise do laudo médico. Ou seja, eles vão fazer a aferição, que aqui vai ser pessoal, inclusive o edital prevê lá, pessoal, ou seja, então, para fazer a avaliação, por que não faz a aferição junto, então, faz a equipe multiprofissional faz a análise junto? Não dá para entender, né? Então, a aferição da veracidade é o quê? Você vai lá, vai na frente de uma comissão, a comissão vai avaliar se você se enquadra nos critérios para candidatos pretos ou pardos, tá? Eu tenho um outro vídeo aqui, no canal aqui do Você Concursado, pesquisa, ele é um pouco mais antigo, que eu explico mais ou menos como funciona essa aferição da veracidade da autodeclaração, ou como alguns chamam de heteroidentificação, beleza? Então, depois se tiver mais curiosidade, veja lá, mas vamos reter aqui, só nesse momento aqui. Só que acontece, em âmbito federal, né, tem uma chamada portaria normativa, né, que ela faz o quê? Ela regulamenta o procedimento de heteroidentificação. Heteroidentificação é justamente essa aferição da velocidade da autodeclaração, complementar a autodeclaração dos candidatos negros para fins de preenchimento, né, das vagas reservadas. E o que fala essa portaria então, professor? Ora, essa portaria é clara, falar que a fase específica de procedimento de heteroidentificação, que é essa terceira fase aqui, ocorrerá imediatamente antes do curso de formação, quando houver, e da homologação do resultado final do concurso público. Ou seja, o edital está descumprindo a portaria normativa número 4, ao colocar a etapa de aferição da velocidade de autodeclaração como terceira etapa, ocorrendo antes da análise do laudo médico. Ela deve ocorrer só após a análise do laudo médico. Por quê? Entendeu? Só após que deve ocorrer. Por quê? Porque tem a portaria normativa que coloca, deve ser a última atividade, última avaliação ali nas etapas do concurso público, antes ali, né, só não é antes do curso de formação, porque aí o curso de formação já vai a alguns, né, então já elimina aqueles candidatos que não se enquadram e tal, né, ou antes da homologação do resultado final, certo? Então a etapa 3 e 4 deveria trocar de posição, ser primeiro a análise da etapa 4, no caso, né, a análise do laudo, aqui tá laudo médico de novo, tá vendo? E é relatório médico, tá vendo? Não fui eu que escrevi errado não, tá errado lá no edital, tá, gente? A análise do relatório médico deveria ser antes, né, então, da análise da velocidade de autodeclaração. Então, outro ponto problemático aí. Beleza? Se você está vendo esse edital, esse vídeo, desculpa,
esse vídeo agora, acabou de sair edital, cara, vá lá e faça a impugnação. Mande a impugnação lá para a banca para consertar esses erros. Eu vou mandar também, tá bom? Mas mande também, tá? E se você tá vendo mais na frente, fala, professor, mas tudo isso já mudou, o que você tá falando aí, a banca já corrigiu tudo isso. Beleza, meu brother. É porque quando eu tô fazendo agora o vídeo no momento que foi lançado, né? E graças a Deus mudou às vezes, porque várias pessoas viram aqui minha indignação, todos esses problemas e foram lá impugnar o edital. Beleza, pessoal? Bom, se vocês gostaram do vídeo, novamente eu peço aí, deixe seu like, deixe seu comentário se ficou alguma dúvida, né? Compartilhe com algum amigo que está na dúvida se pode ou não fazer esse concurso, né? Um forte abraço, então, e até a próxima.